Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Meu nome é Thiago Breno e eu vou estar fazendo uma série de vídeos em relação a circuitos digitais. Você que está entrando agora na área de circuitos eletrônicos, está aprendendo um pouco o que é eletrônica, você vai se deparar muito isso com circuitos digitais. E nada melhor do que começar essa matéria do que falando sobre o que é o circuito digital em si e, no caso, o que é números decimais e números binários, números digitais, perdão. Os números decimais são números como os números que já estamos acostumados a ver no dia a dia, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Por exemplo, a gente vai no mercado comprar 1 quilo de carne, vai comprar meia dúzia de ovos ou 6 ovos. E esses são os números decimais, é o número que já atuamos já no dia a dia. Os números binários, né, já entrando já no sistema digital, isso já vai dar um impacto digital, eles só tem só duas condições, né? Aqui, por exemplo, aqui a gente tinha várias condições, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O binário não, o binário ele só vai classificar o número 1 ou 0. Ou seja, ele está ligado ou apagado. Um exemplo bom desse número digital é quando a gente vai acender e apagar uma lâmpada. Quando você acende e apaga uma lâmpada, ou essa lâmpada ela vai ficar acesa ou vai ficar apagada. Geralmente, você vai pegar um circuito e pode deparar com isso daqui. Isso daqui, no caso, é uma ligação de uma simples lâmpada, né? A lâmpada, você que não está familiarizado, mas sistemas elétricos, ela é classificada assim, é um círculo com um X. E aqui eu tenho um E, no caso uma letra F, que seria representado pela fase, e o N que é o neutro, né? E esse levantamento aqui é o meu interruptor. Aqui é a mesma coisa. O que acontece? No circuito digital, como foi dito, ele só tem duas classificações, ou ele é 0 ou ele é 1. Então tá, se ele é 0, ele vai ser uma condição oposta do 1, logicamente. Então aqui eu estou simbolizando como se meu interruptor estivesse aberto no meu circuito aqui e a minha lâmpada está apagada. A partir do momento que eu ponho o dedo aqui no interruptor e fecho esse circuito, assim ó, fechado, ele já dá um pulso e esse pulso vai tornar ele, em vez de 0, ele vai ficar 1. Logo, quando ele fica 1, ele fecha o circuito aqui, ó, entra a fase, entra na lâmpada, entra o neutro na lâmpada. A partir do momento que ele fecha esse circuito, a lâmpada acende. Se eu vir de novo e apertar de novo esse interruptor, ele vai abrir. A partir do momento que ele abre, o sinal digital cai para 0. Caindo para 0, a lâmpada fica apagada. O sinal analógico, que é esse outro aqui que a gente está falando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele é muito utilizado no potenciômetro. O potenciômetro é essa pecinha aqui. Nós vamos ver futuramente mais a fundo na nossa aula, nas nossas maratonas de aula. Porém, esse potenciômetro ele é muito usado na indústria para regular velocidades de motores, como exemplo, mandar sinais analógicos, como já foi dito. Porém, se você não tem um contato muito com o potenciômetro, imagina o chuveiro da sua casa. A partir do momento que você liga o registro lá do chuveiro, você está lá, se ligou o registro do chuveiro, a água vai cair. Quanto mais você abre o registro, mais água vem. Quanto mais você fecha o registro, menos água vem para você. Isso é um sinal analógico, entendeu? Ele é diferente do sinal binário digital. Esse aqui a gente classifica como binário, né? E também como digital. Mas voltando aqui para o nosso exemplo, se o registro da sua casa fosse um sistema binário, 1 ou 0, ele não ia ter essa possibilidade de você regular a passagem da água. Você simplesmente ia abrir e ia cair toda a água em você. Simplesmente ia fechar e ia cair toda a água em você. Você não ia ter essa possibilidade de regular
a quantidade de água que iria vir, a quantidade de vazão de água que iria vir. O que acontece? Em circuitos digitais, a gente também trabalha com números octodecimais e hexadecimais. Mas isso a gente vai deixar para lá mais para frente. Vamos focar só em decimal, que é essa primeira coluna, e em binário, que é essa segunda aqui, ó, que é essa primeira linha, me desculpa. Decimal, primeira linha, e em binário, essa segunda linha. Como que surgiu isso? Os números binários, circuitos digitais, começou a surgir lá pela Segunda Guerra Mundial até a Guerra Fria, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, os mensageiros precisavam levar códigos de um ponto para o outro, né? Mas nessa correria de levar código, se o inimigo pegasse ele, iria saber qual era a mensagem, entendeu? Ia levar, por exemplo, o mensageiro está levando uma mensagem, mas antes de chegar na base ele é abatido. Então o inimigo ele vai pegar essa mensagem e vai saber o que está escrito lá. Essa ideia de criar códigos partiu a partir disso, entendeu? Eu tenho uma mensagem, mas essa mensagem ela é em código, que só o meu país traduz. Então se o meu inimigo me abater, ele não vai saber o que eu queria dizer. E assim foi desenvolvendo o sistema em códigos até chegar em binário e digital. Usado na Guerra Fria, na disputa entre a Rússia, a União Soviética, Estados Unidos e a América, né? Falei 4 nomes aqui, mas são só 2 países. Eles estavam se debatendo com eles ali para ver qual país, qual que era o melhor, se era o socialismo, o capitalismo, aquela correria toda. Eles tinham um plano de ver quem exploraria o espaço, né? Quem ia dominar mais o espaço, quem era a primeira pessoa a pisar na Lua. A disputa da Guerra Fria também foi essa, quem ia ser a primeira pessoa a pisar na Lua. Só que antes eles tinham que avaliar várias situações do espaço, da estrela em si. Então era mandado um satélite. A Lua estava aqui mais ou menos. O satélite vinha, passava para a Lua e ia embora. O satélite ele mandava um sinal analógico. Quando ele mandava um sinal analógico, o sinal vinha mais ou menos assim, ó. Ele não tem uma precisão, o sinal analógico. Com isso, eu tenho uma limitação de informação. Ou seja, eu não sei se eu posso saber aqui qual é a cor da Lua, qual é a gravidade, quantidade de oxigênio, qual é a temperatura, pressão, mas aqui eu tenho uma quantidade de limitação de informação, né? Essa onda aqui vai embora. Ela pode vir antes desse ponto, pode passar por baixo. Porém, quando eu mandava um outro satélite para a Lua e passava lá na Lua, a Lua estava aqui, chegou o satélite, passou e foi embora. Ele mandava um sinal digital. Esse sinal digital, ele tem muito mais opções, muito mais classificações. Cada bit, cada informação em binário aqui é uma informação diferente. Aqui, para você traduzir esse número, funciona assim: cada traço cada traço preto aqui simboliza o número 1. E toda vez que não tem esse traço aqui, ele simboliza o número 0. Então ele viria aqui 001, 0001, 000001. Aqui eu tenho 2 traços juntos, entendeu? Então ficaria 0011, aí ia embora 0000. Isso aqui foi o principal, não é o principal, mas é um auge grande da diferença entre o número binário e decimal naquela época, naquele percurso, naquela discussão. Resumindo, o que a gente pode traduzir disso? O sinal analógico, esse sinal aqui, ele pode variar ao longo do tempo. Então ele pode ser uma onda, vem aqui, ele pode descer aqui embaixo. Eu não desenhei ele aqui embaixo, mas ele pode descer, pode subir, descer e subir. Já o sinal digital, ele trabalha só com 2 possibilidades: ou ele é 1 ou ele é 0. Resumindo, seria esse: sinal analógico, ele é uma onda que pode variar ao longo do tempo. O sinal digital trabalha com 2 condições: 1 ou 0. Aqui na maioria das vezes a gente simboliza com 1 ou 0, sendo o 0 sinal de tensão baixa e 1 sinal de tensão alta. Isso aqui seria um sinal de tensão alta, e quando não tem nada, sinal de tensão baixa. Mas pode ter outras simbologias também para nos circuitos digitais para binário. Ao longo dos percursos dos vídeos também eu vou estar falando sobre isso.
Então, essa aqui é a primeira aula, vou chamar de aula 0, é a aula 0, e é só para entender assim no que a gente tá, como a gente vai começar essa caminhada, como é que a gente vai começar a ver a diferença entre circuitos digitais, sistema binário, decimal, hexadecimal, octágono. Aqui é só uma aula base mesmo para começar e para iniciantes. Te espero na próxima aula. Agradeço muito por você estar assistindo esse vídeo. Peço por gentileza para você dar um joinha. Muito obrigado. Tchau, tchau e bons estudos.